Nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 4, verso 21 a 23. Assim está escrito: Também disse Jesus: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo do cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar onde ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 4, verso 21 a 23. Na época de Jesus, as casas variavam em tamanho e tipo de construção, dependendo da localização e das posses do proprietário. As casas passaram a seguir um padrão grego, sendo construídas em torno de um pátio, mas com vários níveis de sofisticação. Jesus poderia estar falando a respeito desse tipo de casa, ou qualquer outras casas menores que pertencia a camponeses. Quer a casa fosse grande ou pequena, o que estava envolvido era o princípio. Algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada. Jesus fez duas perguntas retóricas em Marcos 4:21. A primeira exige uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para ser colocada debaixo do cesto ou da cama? Já a segunda pergunta exige uma resposta positiva. Por acaso não é colocada num lugar onde ilumine bem? Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que desejava ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perde seu propósito. Marcos 4:22 explica que a parábola se refere a segredos que se tornam públicos. Qualquer pessoa cujo e-mail ou computador tenha sido hackeado sabe o que é ter segredos tornados públicos. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre o Evangelho. No verso 24 e 25, Jesus continua dizendo: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, verso 24 e 25. Em muitos lugares, produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais dos produtos para agradar os compradores. Jesus aborda como um bom vendedor trata os seus compradores, para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais. Mas se rejeitar a luz, até o que tinham antes será tirado. Em uma explicação mais ampla dessa parábola, vemos que Jesus falou que ninguém coloca uma lamparina debaixo de um cesto ou da cama. O fato de Jesus usar elementos da vida cotidiana para comunicar princípios espirituais fica mais fácil entender aquilo que Jesus quis ensinar. O pano de fundo dessa parábola é uma típica casa da Galiléia do primeiro século. Nesse tempo, as casas eram iluminadas por lamparinas. Uma lamparina basicamente era uma pequena vasilha feita de barro com uma espécie de angola em um dos lados e uma formação na outra extremidade, que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva que servia de combustível para que a lamparina permanecesse acesa. Na época de Jesus, uma lamparina tinha um preço considerável. Apenas nas casas mais ricas contavam com várias lamparinas, mas as mais pobres geralmente possuem apenas uma lamparina. Em relação ao cesto citado por Jesus, esse era comum e geralmente era usado para guardar cereais. A cama mencionada na parábola era um colchão simples que, quando não estava sendo usado, podia ser facilmente enrolado para não ocupar espaço nas pequenas casas.
As duas questões retóricas já mencionadas têm por objetivo provocar uma reflexão à medida que o ouvinte pressupõe sua resposta. A primeira questão sugere uma resposta negativa. Afinal, não faz sentido acender uma lâmpada para depois escondê-la debaixo de uma cama ou de um cesto. Já a segunda questão, que sugere uma resposta positiva, é esperado que alguém diga que se deve colocar a lâmpada acesa num lugar apropriado, que faça com que sua luz espalhe por todo o ambiente. A figura da lamparina possui uma aplicação dupla. Antes, devemos lembrar que essa parábola é precedida pela parábola do semeador. E como há uma conexão entre as duas parábolas, então é possível que no primeiro momento a lamparina represente um coração frutífero, cuja vida brilhe diante do mundo para a glória de Deus. Aqui vale lembrar que Jesus pronunciou o dito da lamparina ao falar que seus seguidores são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 15. Mas por outro lado, é plausível dizer que a figura da lamparina também está relacionada à palavra de Deus. Sabemos que os cristãos não são luz por si mesmos, mas refletem o brilho daquele que é a própria luz, o Verbo de Deus. João capítulo 8, verso 12. O que produz o brilho da vida do crente é a palavra de Deus. O salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, verso 105. Em conexão ao raciocínio que a lamparina deve ser exposta para iluminar o ambiente, Jesus disse: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Marcos capítulo 4, verso 22. Essa frase traz um paralelismo hebraico que indica que o propósito último de algo que está escondido é que seja finalmente revelado. No entanto, nos dias de Jesus, os líderes religiosos dos judeus estavam basicamente ocultando a verdade de Deus debaixo de um amontoado de tradições humanas que moldavam uma religiosidade hipócrita, mas a verdade pura de Deus deve brilhar. Então, ao usar a parábola da lamparina do cesto, Jesus estivesse enfatizando a realidade de que seu ensino não tinha propósito de ficar escondido. A progressão do ministério de Cristo deixou claro que ele não havia vindo ao mundo para ocultar a verdade, mas para torná-la conhecida àqueles que ouvem. Daí então uma exortação: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Marcos capítulo 4, verso 23. E por fim, a sequência do dito da parábola da lamparina termina com uma advertência de Jesus. Disse ele: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, verso 23 a 25. Jesus disse que se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não basta ouvir qualquer coisa ou de qualquer maneira. É preciso ouvir o ensino certo e de maneira certa. Nesse ponto, Jesus chama os seus ouvintes a um exame de responsabilidade e conduta. A resposta da pessoa à luz da lamparina que ilumina é algo da mais alta importância e urgência. O ouvinte espiritual determina quanto temos para dar aos outros. E quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais capazes seremos de compartilhar-a com as outras pessoas. Além disso, seremos recompensados na mesma medida da fidelidade que demonstramos ao colocar em prática a verdade que recebemos. Mas também é preciso manter em mente que nas questões espirituais sempre só há duas opções: sim ou não, ganhar ou perder. Negligenciar a luz da palavra de Deus é cair em profunda perda. Além disso, no dia do juízo não haverá oportunidade de receber de bom grado a luz que foi rejeitada.
Todos aqueles que desprezam agora a luz do Evangelho, na eternidade perderão qualquer noção de que um dia já tiveram acerca dessa luz. E por terem rejeitado a luz, o que restará para eles é somente trevas e escuridão. Que Deus te abençoe e até a próxima.